Para quem estava aqui ontem, tivemos uma palavra abençoadora do pastor Renato, falando sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu fui imensamente ministrado. Então hoje nós queremos dar sequência a isso. E para falar de propósito, queria compartilhar com vocês um pouquinho de algumas coisas que eu fui pesquisar a respeito disso. Quando nós conversamos, sentamos em dezembro, eu, Zé, Renan, e a gente falou qual vai ser a temática, né, da conferência. Aí, vamos fazer a conferência. O Zé falou, entendi de Deus que ela tem que se chamar propósito. E aí na primeira reunião que nós fizemos sobre a conferência, eu ficava repetindo umas 3 vezes assim, Zé, porque conferência é propósitos. Porque a conferência é propósito, de repente ele só mandou assim, Giovanni, é o propósito, no singular. E aí eu falei, é isso mesmo. Não existem outros propósitos, existe o propósito. E é por ele que nós estamos aqui nessa noite. E eu quero poder ministrar um pouco a sua vida com aquilo que Deus ministrou no meu coração. Existe um estudo que foi realizado há alguns anos atrás no Japão, numa ilha ao sul, chamada Okinawa. Eles foram para lá e perceberam que a expectativa de vida das pessoas lá era muito maior do que do resto do mundo. E eles quiseram entender o que acontecia, porque as pessoas viviam muito e viviam bem. Viviam felizes. E eles foram tentar entender o que era aquilo. O que motiva essa galera? Por que lá é diferente do resto? Do mundo. Eu não estou falando do resto do Japão, gente. Estou falando do resto do mundo. E aí eles ouviram dos habitantes daquela ilha a seguinte expressão. É que para eles é muito claro qual é o seu Ikigai. E aí o pessoal falou, legal. Mas o que significa isso? Então, o significado de Ikigai é a razão pela qual eu acordo todos os dias de manhã. Ou a razão de viver. Ou como nós temos trabalhado na nossa conferência, o nosso propósito. Simples aqui, vocês estão me acompanhando? Que bom. Eu prometo que eu vou tentar ser o mais breve possível. Então você vai fazer um esforço para prestar atenção e ficar comigo aqui e não dormir. Então de vez em quando eu vou falar um pouco mais alto, de vez em quando eu vou falar um pouco mais baixo. Fica comigo. Eu garanto que não vai demorar muito. E é isso, o propósito tem a ver com sentido. Depois, se vocês quiserem pesquisar, isso é um conceito muito difundido hoje no mercado de administração de empresas, de startups. Então, para quem não sabe, nos últimos anos eu tenho trabalhado também com tecnologia, mas eu tenho trabalhado com palestras, com treinamentos. E a primeira vez que eu fui para um evento e ouvi essa pessoa falando, olha, nós fomos para o Japão e descobrimos isso. O único pensamento que eu fiquei foi assim, achei muito legal, mas eu falei, poxa, se eles lessem a Bíblia, eles tinham aprendido isso muito mais rápido. E muito antes. Eu vi claramente que aquele conceito tão difundido como inovador no mercado, está na Bíblia, há muito tempo. E propósito tem a ver com sentido, com aquilo que te move, aquilo que te empurra, a razão pela qual você existe. Não sei se vocês já conviveram ou se vocês já estiveram em algum momento em crise, ou já conversaram com alguém que está passando por um quadro depressivo, ou passando por um tratamento. Mas o que eu mais escuto parece que as coisas não fazem sentido, parece que as coisas não têm sabor. Existe um livro do Jonas Madureira chamado Inteligência Humilhada, e ele fala que nós somos como flechas, e que quando nós não estamos alinhados com o nosso propósito, é como se nós não tivéssemos um alvo para chegar. Então nós somos flechas seguindo, mas sem chegar a lugar algum.
E o propósito é isso que nos move, é para lá que a gente precisa chegar. Quando a gente está falando, e aí vou trazer um pouco para vocês do que eu falo, quando eu converso com empresas e tudo mais, as empresas acabam falando assim, quando elas querem criar alguma coisa, a primeira coisa que elas definem é qual é o propósito daquilo, de um produto, de um serviço, de uma empresa, é primeiro o propósito, depois o plano de negócio. Então não misture as coisas, às vezes fica confuso, né? Propósito, plano, sentido. Propósito vem primeiro. Depois você pode trabalhar os planos para alcançar aquele propósito, mas o propósito vem primeiro. Trazendo para a nossa realidade, Betânia. Plantar a Betânia. É um propósito, fazer com que a Betânia nasça como comunidade. É um propósito que nasceu no coração de Deus. Amém, igreja? Que bom que vocês estão aqui ainda. E Betânia, do coração de Deus, esse propósito vem para o coração do Zé. O que vai acontecer dali para frente é plano, mas o propósito está estabelecido. O propósito vem primeiro, os planos vêm depois. E para continuar a nossa caminhada, aquilo que nós temos ouvido aqui desde ontem, o tema de hoje é o propósito de Deus revelado em Jesus. Então nós vamos usar o exemplo de Jesus para entender como nós podemos revelar o propósito de Deus aqui na terra. Por que pegamos o exemplo de Jesus? Muito simples, o exemplo perfeito. É por Jesus Cristo que nós somos criados, é por Cristo que nós vivemos, nos movemos e existimos, é por Cristo que nós somos salvos, é por Cristo que seremos aceitos por Deus, e é por e com Cristo que nós viveremos eternamente, amém? Você pode dizer um glória a Deus por isso? Que bom, porque todas as coisas, incluindo você e eu, fomos criados, todas as coisas foram criadas, por causa dele, por ele e para ele. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Se você tem outra versão, a gente vai usar essa NVI, Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu smartphone, no seu tablet. Fique à vontade. Eu vou ler aqui com vocês. E diz, no versículo 5, a partir do versículo 5, Filipenses 2, a partir do versículo 5. Olhe para alguém que está perto de você e fala assim, ó, fica aqui. Olha aí para essa pessoa que está perto de você e fala assim, ó, fica aqui. Não vai embora não. Isso, pode falar mesmo, fala assim, ó, fica aqui, não vai embora não. Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Nós paramos aqui. Eu quero extrair nessa noite
3 lições, 3 ações, 3 verbos que eu escolhi. Eu aprendi isso com meu amigo Renan. Falou assim, ó, vai montar um sermão presbiteriano, escolhe 3 pontos. Falei, então vamos fazer isso aí. Então a gente vai seguir aqui 3 ações, para não quebrar o padrão da igreja, que eu acredito que podem nos mostrar o caminho que Jesus fez para revelar o propósito do Pai, e que nós também devemos fazer. Olhe para mim no versículo 7, da sua Bíblia, olha para cá, 7, 2, Filipenses 2, 7, mas, alguém pode ler para mim? Mas, esvaziou-se. Na sua Bíblia está escrito encheu? Não? Então tá bom, na minha também não. Esvaziar, Jesus se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esvaziar tem a ver com o lugar, tem a ver com o ambiente. Você não esvazia nada, você esvazia alguma coisa. E Jesus estava cheio da glória, ele era Deus. Ele não teve o desejo de ser, ele era Deus. E ele entendeu que ele precisava se esvaziar. Nós somos casa do Senhor. Na Bíblia diz que ele escolheu, ele não quis habitar em templos feitos por mãos. Ele habita em mim, ele habita em você. Então nós somos casa, nós somos um ambiente. E assim como Jesus, que se esvaziou, mas se esvaziou sim da sua glória, e se fez como homem, nós também precisamos nos esvaziar daquilo que nos afasta do Senhor, no nosso caso. Existe um outro princípio quando você quer organizar alguma coisa, ou geralmente quando você vai organizar uma empresa, você chama uma consultoria, a primeira coisa que ela faz é falar assim, a gente precisa aplicar os 5S aqui. Então são 5 atitudes que você precisa organizar para que a coisa caminhe dali para frente. Está bagunçado, está desordenado. E 2 dos S são o senso de organização e o senso de limpeza. E a gente tem senso com tanta coisa, a gente cuida da nossa casa. A gente cuida do nosso trabalho, do nosso ambiente de trabalho, do carro. Tem homem que não lava uma louça, mas o carro fica sempre impecável. Não passa um pano, não bota uma toalha para estender, fica lá em cima da cama, mas o carro é impecável. É a organização. E a pergunta é, o quanto eu tenho colocado a minha casa, o templo do Espírito Santo, a morada de Deus em ordem? Se eu fosse te pedir hoje para se esvaziar, do que você está cheio, irmão? E eu não estou vindo aqui para te julgar, eu não estou vindo aqui para apontar nada. Se tem alguém que não pode apontar nada para ninguém aqui, começar sou eu. Talvez o pior de todos que está aqui nesse lugar hoje. Mas foi a provocação que o texto me trouxe. Giovanni, você está cheio do quê? Se você precisar se esvaziar hoje, para dar esse espaço, para que Deus possa trabalhar na sua vida. Se você fosse para um raio-x lá, para o crentômetro, cria agora. Se você fosse passar no crentômetro, que é o raio-x gospel, não se usa mais a expressão gospel, né? Eu sou velho. E aí o que acontece? Se você fosse passar lá, você estava cheio do quê? E quando eu cheguei nessa conclusão, eu falei, Deus, eu estou cheio do quê? Se eu fosse fazer essa autoanálise, eu ainda tenho feridas, eu ainda tenho mágoas, eu ainda tenho tantas coisas que precisam ser tratadas. Mas para que eu possa manifestar o propósito do Pai aqui, eu preciso tomar essa iniciativa. E o propósito está sempre ligado com ação. Eu preciso decidir me esvaziar. Por isso que eu escolhi verbo. Que eu preciso fazer alguma coisa.
E aí, você não precisa me responder, mas eu quero que você pergunte aí para você. Do que eu estou cheio? Ou se tirar tudo isso que tem de mim hoje, que me afasta do Pai, quanto sobra de Deus em mim? Quantas coisas a gente coloca no lugar, que deveria ser um lugar reservado para o Pai, mas não é. Eu e você precisamos nos esvaziar, irmão. Segunda lição do texto para mim, o versículo 8, verso 8, que diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E eu quero que você olhe para a parte que diz, e sendo obediente. João 6,38 fala que, porque eu desci do céu, Jesus disse, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Hebreus 2, versículos 7, 8 e 9, é uma citação do Salmo 8, que fala, tu fizeste, está falando o homem, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e honra, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, e ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que ele fosse sujeito, contudo hoje ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a ele. Verso 9 diz, observamos no entanto aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. A obediência de Jesus estava diretamente ligada, quando ele desce, ele abre mão da glória dele. Vocês perceberam ali que a gente já deu um spoiler, né, de uma música aí? A gente já cantou um pedaço de uma música ali, isso aí é tudo o Espírito Santo trabalhando aqui. E adoro essa canção exatamente porque ela fala que ele abriu mão da glória dele, e ele se esvaziou. Só que diferente do Giovanni, do Zé Antônio, do Renan, da Sara, obedecer para Jesus tinha a ver com vir aqui e morrer da pior forma possível. E ele obedeceu e pagou um preço. Até aquele momento, a obediência estava diretamente ligada com o preço que precisava ser pago. E a partir do sacrifício de Jesus na cruz, a obediência se transforma em gratidão. Eu não sou salvo porque eu obedeço, mas porque eu fui salvo, eu tenho prazer em obedecer. E escuta aqui, existe uma grande dificuldade de ser humano, e tudo que eu estou falando aqui é começar em mim, tá? Se tem alguém complicado, sou eu. Pessoas que convivem sabem. O pastor Zé Antônio mesmo, olha, o galardão dele só aumenta cada vez que a gente senta para conversar. Não é fácil conviver com a criatura aqui. E é tão difícil, muitas vezes, obedecer. E a gente reclama tanto. E a gente não consegue entender. Eu reclamo do meu trabalho. Eu reclamo da igreja. Eu reclamo do meu pastor. Eu reclamo do meu pai e da minha mãe. Por que eu nasci nessa família? O pai do outro era tão legal. Isso era mais na adolescência, né? O pai e a mãe do outro era tão legal. Era tão mais legal que o meu. Mas o meu pai e minha mãe foram as pessoas que Deus colocou para moldar o meu caráter, para eu ser quem eu sou hoje. Seu pastor está na sua vida, não para fazer carinho em você, mas exatamente para te ajudar a moldar o seu caráter cristão, para te ajudar nessa caminhada rumo ao propósito. Se você está lá no seu trabalho, às vezes não está tão legal, bacana, obedeça a Deus, Ele te colocou ali, porque Ele tem um plano naquele lugar, e esse plano está ligado ao seu propósito.
E é tão difícil a gente se submeter às vezes. Era tão mais fácil se eu pudesse chegar e falar: Deus, eu quero que a minha vontade seja maior. Pega molda o teu plano, o teu projeto à minha vontade. Não sei se só eu penso isso, não precisa responder também. Mas eu preciso aprender a obedecer. E quando você não conseguir, muitas vezes, entender o que está acontecendo, eu quero que você lembre, porque esse versículo para mim, ele é completo. E achando-se na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Se tiver difícil de obedecer, gente, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Se tiver difícil obedecer, lembre do sacrifício. Não procure outra saída. Não procure outra motivação, outra inspiração. Olhe para a cruz. Porque a cruz me traz um sentimento de gratidão. A cruz me lembra da graça. É o maior símbolo para mim. Vou contar uma ilustração aqui. Ela deve ter no mínimo uns 250 anos, mas eu vou contar ela. Provavelmente todos vocês já ouviram, mas eu vou contar de novo, não tem problema. De alguém vocês já ouviram. É uma ilustração, por favor, não sai daqui e fala que eu falei que está escrito na Bíblia, tá? Não, imagina, pastor, problema que eu arrumo. O cidadão morreu, foi para o céu. Chegou lá, São Pedro na porta. A ilustração é uma ilustração. São Pedro falou para ele: legal, conta aí para mim o que você fez, que você tem que atingir uma pontuação para você poder entrar no céu. Simples, tá bom? Você vai falando o que você fez, a gente vai abrindo o score aqui, vamos somando. Eu estou com a minha HP aqui, imagino que no céu deve ter um HP, né? Ou tinha um iPhone, não sei. Ele falou: eu vou somando aqui, quando você chegar na pontuação X, você pode entrar. Você precisa chegar em 100 pontos. Cara ativo na igreja, segunda a segunda. Reunião de oração. Oração dos filhos, da família. Culto de domingo. Se chama para reunião no meio da semana, ele vem. Precisa ajudar a descarregar negócio, ele vem também. Pessoa extremamente comprometida, visita todo mundo. Aí ele falou: tá bom, vou começar. Eu cantava no louvor, ministrava o louvor ali 3 vezes por mês. É mesmo? E quantos anos você ficou no ministério? 40 anos cantando. Legal. 1 ponto. Falou: opa. Eu orava pelas pessoas, eu visitava os doentes. Eu fazia muita coisa. Visitava muitas pessoas, orava pelas pessoas. O Pedro olhou para ele e falou assim: bacana, 2 pontos. E aí a água meio que começou a subir, né, gente? Aí ele começou a lembrar, falou: não, eu já orava lá, ajudava na intercessão, e expulsava os demônios, viravam as cambalhotas, envolvimento nos chumanaias, eu era diferenciado da minha oração. Legal, 3 pontos. Falou: não, eu contribuía na igreja, eu ajudava, eu buscava as pessoas. E aí começou a apelar, o negócio começou a ficar feio. São Pedro olhou para ele e falou: legal, 4 pontos. Ele falou: mas como é que eu vou fazer isso? Só a graça. São Pedro falou: 100 pontos, seja bem-vindo, meu filho. O preço já foi pago, gente. O que eu faço é em gratidão a Ele. O que eu faço é colocar o meu coração ligado a esse propósito. É isso que eu tenho que fazer. E obedecer com prazer. Mas obedecer.
me esvaziar e obedecer, me esvaziar, para que eu possa ser cheio dessa glória de Deus e obedecer. E aqui a gente está falando sobre cruz, em um momento tão complexo, onde a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo. E a minha pergunta é: onde você tem fixado seus olhos? Do que você precisa se esvaziar e onde você tem fixado seus olhos? E aí o texto continua dizendo o que acontece após a crucificação. Versículo 9 diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí eu quero que você olhe e acompanhe comigo o verso 12. Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, isso é Paulo falando à igreja, tá? Não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. E presta atenção nesse trecho aqui que diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Em algumas traduções, King James, na revista atualizada, você vai encontrar aí: põe em prática, continue trabalhando. E é interessante você pensar nisso, porque não é só o Giovanni aprender e guardar para ele. A psicologia ensina que a pessoa aprende, retém 50% do que ela ouve, 75% do que ela ouve, do que ela vê. E aí existe toda uma escala. Mas o que eu quero que você se atente aqui é que ela retém 95% do que ela faz. Se nós fôssemos usar um outro contexto, existe também um outro princípio, que é a pirâmide de Glasser, e ela fala que existe o aprendizado passivo, que é o que a gente faz vindo à igreja, ouvindo uma pregação, ouvindo uma ministração. São duas etapas: o aprendizado passivo e o aprendizado ativo. O aprendizado ativo tem a ver com discutir aquilo, levar para uma roda de conversa, praticar aquilo e ensinar a outras pessoas. Então, como a gente está seguindo um padrão aqui numa palavra só, que é esvaziar, obedecer, eu peguei o põe em ação, põe em prática e mudei ela, fiz uma adaptação giovanesca aqui, que é manifestar. Eu preciso manifestar a minha salvação. Eu gosto de uma citação do pastor Messias, que ele fala assim: a vida cristã, ela não é estática, ela é dinâmica. No caminho para o céu você não encontra uma placa escrito ponto de partida, estacione aqui, vire à direita. Uma que seria boa de ter em Londrina, especificamente, seria dê a seta no trânsito. Seria muito legal. É importante, né, Arli? A gente repara nessas coisas. Então eu preciso me adaptar a essa dinâmica da vida cristã. O pastor Renato falou ontem, e foi uma frase que falou muito comigo. Ele falou que o propósito de Deus é de não perder nenhum sequer. E para que eu possa manifestar isso, eu preciso sair do meu lugar e fazer alguma coisa. O propósito está diretamente ligado à ação, ligado a fazer alguma coisa, a manifestar. Hoje, na empresa onde eu trabalho, nós temos algumas vagas abertas e eu passei o dia fazendo entrevista.
E é engraçado você perceber com várias pessoas de diversas idades. E aí você pega uma geração que tem a idade do meu pai, da minha mãe, que é uma geração anterior à minha. Pode parecer que não, mas eu nasci em 89. Talvez pareça bem mais, mas eu nasci em 89. E a visão que o meu pai tem é assim: você precisava procurar algo que fosse estável. Podia ser bom, podia ser ruim, podia ser cansativo, podia ser exaustivo, eu podia estar totalmente infeliz, mas eu tinha estabilidade. E quando eu converso com pessoas da minha geração, e até pessoas mais novas, já dessa nova geração, como ali, ó, o meu batera, o Lois, o Birubiru, que bom que você está aqui, Biru. Eu olho para eles e a pergunta que eu sempre escuto é assim: cara, o que te motiva a vir trabalhar aqui? Ou o que te faria ficar aqui? E o que eu escuto é assim: eu busco um propósito para aquilo que eu estou fazendo. Tem que ter um porquê. Eu tenho que eu tenho que entender qual é a forma e me adaptar àquela forma. Então está diretamente ligado com aquilo que você faz. Propósito está diretamente ligado com o que você faz, com o que você manifesta. Então não adianta eu simplesmente me esvaziar, obedecer, mas obedecer ficando para mim. Não, aqui as três coisas estão ligadas, gente. Eu me esvazio e em obediência eu manifesto. E como que eu manifesto? Me esvaziando e obedecendo. Porque como o pastor me ensinou, quando a gente estava pensando na temática da conferência, o propósito é um só. O propósito não muda. Os planos podem mudar, mas o propósito não muda. A última vez que eu preguei foi em 2018. De lá para cá muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. E eu confesso para vocês que durante um bom tempo nesses últimos anos, eu achei que não tinha mais um realinhamento de propósito. O Lois e o Birubiru estavam lá. Eu lembro claramente, a hora que terminou assim, o Renan estava lá também. A hora que terminou tudo, o culto, claramente me veio assim, eu falei: eu acho que talvez seja a última vez que eu esteja fazendo isso na minha vida. E foi um sentimento que eu nutri durante esses últimos anos. Porque os planos mudaram, gente. Muita coisa aconteceu. E eu não me sentia nem digno. E continuo não me sentindo. E aí eu lembro da graça. E aí eu lembro que eu preciso me esvaziar. E aí eu lembro que eu preciso obedecer. E aí na sexta-feira passada, exatamente uma semana atrás, nós recebemos a notícia que o pastor Jadson não poderia estar conosco, com todo o material pronto. Falei: Lucas, tem uma boa notícia para você. Vamos ter que refazer os materiais da conferência, toda a parte visual. Mas a gente já tinha fechado o que ia acontecer. Os planos estavam traçados, gente. E aí Deus foi lá e mudou os planos. E eu estou aqui hoje, em obediência. Estou pronto? Não. Porque não é assim que a coisa funciona. Porque é só pela graça. Eu devo continuar manifestando, colocando em ação. Na Bíblia a Mensagem, não sei aqui quem tem acesso, mas o Eugene Peterson, ele substitui esvaziar por deixar de lado, né?
Jesus não fez como Satanás. Satanás teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus vai na contramão. Ele falou: Pai, eu vou descer. Eu vou me humilhar. Me coloca como um homem. Por isso que não existe exemplo melhor para nós olharmos do que o exemplo de Cristo. E uma certeza que eu tenho é: você pode ter vários planos para cumprir seu propósito. E os planos podem mudar. E como é que é a expressão de hoje? E está tudo bem. E é sobre isso. Mas o propósito não muda. O propósito é imutável. O propósito de Deus para mim e para a sua vida não muda. Não interessa o que aconteceu. E mais importante ainda, o propósito nunca acaba. O Sr. Renato disse isso ontem. Então eu vou até o fim da minha vida com esse propósito em frente. O alinhamento precisa ser esse. O entendimento precisa ser esse. E é isso que eu quero fazer.